Boa noite! Oi, Maria, Rose, Liana, Bru, tudo bem? Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos para essa live. Quem está entrando aqui já sabe sobre o assunto? Oi, Cris, tudo bom? Saudade de vocês. Oi, Letícia, Patrícia. Boa noite, Jovelina. Ai, que saudade de vocês. Oi, Nai. A Rê, Rosângela, Cela, Ana. Oi, Thaís. Vamos falar sobre esse assunto muito bacana hoje, né? Vamos falar com a Lube, vamos ver se a Lube entra aí, se ela me chama. A Lube já entrou aí. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para essa live, que vai ser muito bacana conversar com a Lube sobre isso. Eu vou pedir para ela se apresentar logo mais aqui e a gente falar sobre esse assunto tão importante e como que a gente pode melhorar tudo isso. A gente sabe, né, desse grande momento que a gente vive de pandemia, a gente sabe que já teve algumas melhoras nesse processo, mas que sim, ainda é um grande desafio e ficou como um grande resultado, né? Muitas vezes as crianças em frente às telas, um aumento no número de horas, um aumento nos períodos. Às vezes era só pela manhã, já sei de casos em que as crianças acabam ficando por bem mais tempo. Tudo bem, Cláudio, Brasília, que máximo! Vamos conversar sobre isso então, tá, pessoal? E a Lube vai nos ensinar justamente algumas técnicas para ajudar nesse processo, que seja um processo leve, que seja um processo que todo mundo consiga se conectar, que todo mundo consiga entender de fato como a gente pode manejar esse assunto de forma bem bacana, tá? Oi, Rê, tudo bom? Eu vi aqui que a Lube já solicitou aqui. Vamos falar então com a Lube. Oi, Lube. Olá, Tudo tudo bom? bem? Tudo Boa ótimo. noite. Boa noite. Prazer te ter aqui para falar desse assunto tão importante, né? E que a gente conversando pelo WhatsApp, como eu me conectei, porque eu trabalho demais essa questão, né, da forma lúdica com as mães, assim, mesmo sem o uso de telas. Imagina como eu uso intermediar isso tudo. Lube, seja muito bem-vinda, pode te apresentar, fica bem à vontade antes da gente começar a conversar de fato. Seja bem-vinda. Ai, gratidão, Cíntia. Fico bem feliz em estar aqui conversando, trocando, né? Boa noite a todas as mães que estão aqui presentes. Me sinto muito feliz de poder contribuir de alguma forma, né? A gente sabe que nós ainda estamos passando por um momento bem delicado, mas eu costumo dizer que por mais que a gente esteja passando por um momento difícil, por mais que o mundo hoje seja tecnológico, as crianças continuam sendo crianças, né? E continuam necessitando de estímulos saudáveis para um bom desenvolvimento. Então, por isso que é muito importante que a gente continue estudando e buscando alternativas, né? Para trazer mais saúde para os nossos lares e para a rotina dos nossos filhos. Então, por isso que eu sou bem grata de estar aqui. Eu me chamo Lubiana, sou arte educadora, trabalho realizando oficinas artísticas com as crianças, é esse o meu trabalho, mas também sou especialista em mediação de uso de telas, ou seja, eu auxilio as mães a fazer essa transição, né, a mediar o uso das telas e a utilizar com equilíbrio. Porque sim, é possível, né, que a criança utilize as telas com equilíbrio, mas é preciso que a gente tenha conhecimento e saiba o que a gente pode fazer, o que a gente não deve fazer, né? Quais são os pontos que a gente precisa prestar mais atenção. E é isso. Ótimo. É bem isso, né, Lubi? É justamente isso, esse equilíbrio, essa forma, até onde que é saudável isso tudo, né? Até onde a gente pode ter esse equilíbrio de forma em que a gente consiga ter o conhecimento.
e que no momento em que a gente tem o conhecimento de todo um passo a passo, por exemplo, qual é o número máximo, qual é o número mínimo que eu posso, que muitas vezes os pais sabem, não é saudável, ok, mas não é saudável quanto? Até quanto tempo que eu posso deixar o meu bebê, a minha criança, na frente da tela e que isso não vai acarretar negativamente, né? Muito também, Lubi, na questão comportamental da criança. A criança começa a entrar num looping assim de que está dentro da televisão muitas vezes e aquilo se torna um caos. A criança entra dentro daquela sequência de eventos assim que na cabecinha deles e a rotina parece que, bom, acabou, não tem mais rotina para criança. Acho bacana falar muito sobre isso, que a gente vai falar agora na sequência, e o quanto é importante a gente saber mediar, que é justamente o que você faz, né? Isso é muito, muito importante, a gente saber como fazer. Caso contrário, a gente entra num atrito, numa guerra, é choro, é birra, é grito, e não tem como sair daquela questão ali. Eu, como trabalho com alimentação, tanto de bebezinhos em introdução alimentar até os 2 anos, que a gente sabe que é uma fase, né, a partir dos 2 anos, né, toda a questão de seletividade alimentar instalada e fisiológica, que a gente sabe que é esperado, e ali normalmente entram os distratores, né, algumas vezes um tanto antes dessa idade, porque é um outro bebê, né, toda a questão cognitiva já está mais avançada, e às vezes as telas entram como um abafador, né, um calmante, entre aspas, que a gente sabe que lá na frente a gente não tem uma criança que está comendo, né, variedade, porque por algum motivo que a gente vai falar agora. Lupe, eu acho bem importante, eu coloquei algumas questõezinhas aqui para a gente fluir a live de forma bem bacana, assim, que seria: quais as recomendações da sociedade brasileira, né, para o uso de telas? Qual o número de horas de idade? Para a gente começar a alinhar esse assunto aí. Então, é bem importante a gente trazer essas informações, porque aqui a gente está falando, né, da criança comer em frente às telas. Se a criança está comendo em frente às telas, já desenvolveu esse hábito, pode ser que essa criança esteja passando um pouco, né, dos limites da recomendação dos órgãos de saúde. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela segue a mesma recomendação da Organização Mundial de Saúde, que diz que de 0 a 2 anos as crianças não devem ser expostas às telas. Então, isso já é uma orientação que muitas famílias não conseguem cumprir, porque hoje os bebês, né, já estão em frente aí de eletrônicos. Eles só fazem uma ressalva para a chamada de vídeo, porque entende-se que há interação social. Mas a recomendação é que os pais nem utilizem eletrônicos na presença do bebê. Por exemplo, quando a criança está no colo, o pai está segurando o neném no colo, não utilizar os eletrônicos. De 2 até 5 anos, no máximo 1 hora por dia de exposição às telas. Ou seja, é pouco, né? Às vezes eu fico pensando, se uma família ou se uma mãe depende dessa 1 hora para fazer alguma coisa no seu dia, para trabalhar ou fazer outra tarefa, eu fico pensando, gente, o que se faz em 1 hora, né? Por isso que eu trabalho bastante a questão de as famílias e as mães não dependerem das telas. Essa é a grande questão, né? Porque no momento que a gente depende das telas para fazer qualquer coisa, essa criança possivelmente vai ficar muito mais tempo do que é recomendado. E então, de 6 a 11 anos, no máximo 2 horas por dia de exposição às telas. E de 12 anos, né, a 18, jovens, no máximo 3 horas de exposição às telas. Essas seriam as recomendações. Porém, é muito, muito importante esclarecer isso para todos os pais, né, e educadores, que o tempo excessivo não é o único problema. E é por isso que nós estamos hoje aqui, né, Cíntia, falando dessa live. Na mediação de uso de telas, a gente cita 3 situações. Uma seria o uso excessivo, que é quando a criança está passando muito tempo em frente às telas, que aconteceu muito, né? Vem acontecendo nessa questão da pandemia, onde a rotina das famílias se desestruturaram, né? E como a Cíntia falou anteriormente, tudo muda porque a criança, ela não tem filtro, né? Então, ela absorve tudo aquilo que ela está recebendo e influencia diretamente no seu comportamento. O uso excessivo. O outro seria
o uso precoce, quando o bebê menor de 2 anos faz uso de eletrônicos. Aí nós temos um problema bem agravante, porque hoje estudos já mostram, né, que o uso de eletrônicos atrapalha o desenvolvimento da criança. O bebê, até os 18 meses, ele não é capaz de entender o que ele está assistindo nas telas. Então, ele está ali acompanhando as cores, a luz, né, os movimentos, só que o que ele está consumindo não é aproveitado pelo cérebro. Então, alguns profissionais falam que acaba acontecendo um armazenamento de lixo mental, ou seja, aquilo não interessa para o bebê, aquilo não é necessário para o seu desenvolvimento. E aí acontece, sujeito, né, acontecer atraso de linguagem, problemas no desenvolvimento cognitivo e outras questões no desenvolvimento, né, desse bebê. E o terceiro seria o uso problemático. O que é o uso problemático de eletrônicos? É quando a criança assiste, digamos, durante um tempo recomendado, mas está utilizando os eletrônicos, as telas, em um momento que não é apropriado. Ou seja, durante as refeições, ou antes de dormir, ou ainda a criança está consumindo um conteúdo que não é apropriado para sua faixa etária. Então, todas essas questões englobam o uso problemático. Às vezes a criança já tem uma idade que ela pode estar consumindo, né? Mas ela está consumindo num horário inapropriado. E um desses horários, que é uma recomendação da Academia Americana de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Pediatria também, é que não sejam utilizados eletrônicos durante as refeições, enquanto a criança se alimenta, né? E é por isso que a gente está falando disso aqui na live. Vamos trazer mais orientações nesse sentido. Exato, perfeito, Lubi. Exatamente isso. Uma das coisas que a gente estava fazendo esses dias, conversando com uma mãe, e ela disse assim, Cintia, eu acabei conseguindo fazer, a partir de algumas recomendações tuas, que o meu bebê, estava com 1 ano e 8, se eu não me engano, estava começando a não sentar na cadeira de alimentação sem o tablet, porque era só o tablet e ele nem via o que ele estava comendo. Ou seja, a criança não consegue tá consciente ali, que a gente vai falar sobre isso também. E uma das outras coisas também, ela estava conseguindo fazer essa redução e no fim ela conseguiu de fato, mas foi um bom tempo assim para conseguir, mas a questão do sono, e ele estava com o sono muito agitado, né? Ele estava consumindo também o uso de telas num horário muito próximo, por exemplo, o uso de telas toda 1 hora antes de dormir, por exemplo, estava dormindo às 20, das 19 às 20 ficava vendo telas. Acordava de noite falando, e a mãe não sabia o que era. Se estava com dor, se estava com febre, se estava com isso, se estava com aquilo. Ela disse, Cíntia, foi um santo remédio. Depois que eu tirei esse horário, deixava subir um pouco o horário, depois ela foi reduzindo. A criança passou assim aquilo, para ver como influencia de fato, né? Às vezes a gente pensa só numa causa orgânica, e muitas vezes está muito por trás disso tudo, né? Sim, muito. Uhum. Uma das questões assim que eu anotei aqui para a gente conversar, o porquê, né, dessa importância, porque às vezes Cíntia, mas eu deixo ali ele comendo, eu recebo demais isso, eu deixo ali, é o único jeito que ele come, né? A gente sabe, eu sei assim, mas eu quero muito ouvir de ti, que é educadora, a arte educadora nisso, assim, o porquê que a criança, para as mães, pais, famílias que estão aqui, não devem comer na frente das telas. Qual o grande motivo disso tudo? Então, existem, né? Por que a Academia Americana de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que a criança não coma em frente às telas? Existem 3 grandes motivos, né? Os 2 primeiros estão relacionados, que seria a criança, quando ela está comendo de maneira distraída, ela prejudica o seu sistema de autorregulação, né? Que regula quando a criança está satisfeita, né? Quando aquela quantidade de alimento já é suficiente para ela. Então, ela passa a comer de maneira inconsciente, ou seja, ela está se alimentando bacana, porque eu entendo, eu acho bem, bem importante deixar claro aqui que é uma situação bem delicada, né, Cíntia? Eu me coloco na situação das mães de quando as crianças não comem. E muitas mães que eu atendo, assim, com essa queixa principal, falam, Lubi, mas e se ela não comer mais? E se o meu filho não comer mais? Então, eu entendo realmente que a gente fica, assim, bem dividida, né, nessa questão.
mas algo que a gente precisa ter consciência, né? A gente está aqui para estudar e para aprender mais. Então, é preciso que a gente saiba o que realmente, né, está em jogo aí, né, nesse hábito, nesse mau hábito. Então, a criança passa a comer de maneira inconsciente, ou seja, ela não está percebendo o que ela está comendo de fato e nem a quantia realmente do que ela está, a quantia que ela está ingerindo, né? Então, ela não desenvolve essa questão da saciedade, e isso a longo prazo pode desenvolver compulsão alimentar ou o simples fato de tu comer e tu não conseguir perceber o momento de parar, né? Quando tu tá satisfeito. E que eu sei, né, Cíntia, que tu sabe muito mais do que eu, né? Tudo isso, né, que eu tô trazendo. Mas tem uma outra questão também, que a criança não estabelece uma relação com aquele alimento, né? A criança, ela não constrói essa relação de perceber, de entender, de sentir o que é que ela está alimentando, com o que ela está se alimentando, né? E isso interfere muito, né, na alimentação da criança, porque ela acaba buscando sempre por alimentos que são menos saudáveis, digamos assim, que são mais saborosos, né? Isso. E daí pode acarretar em seletividade alimentar ou uma má nutrição realmente, né? Que pode prejudicar a longo prazo. Luby, e tem uma questão também... Só te interrompendo antes de tu continuar, tem estudos, inclusive, que mostram a preferência dos alimentos, né, de forma com alta quantidade de gordura, alimentos não saudáveis, industrializados, e estudos mesmo que compararam as crianças com aumento no uso de telas e compararam o tipo de alimentos que as crianças têm preferências. E é bom as pessoas saberem que isso não é momentâneo, porque às vezes a mãe diz assim, não, mas quando eu coloco o alimento ali, acho que cortou um pouquinho ou tá dando um delay aqui para mim. Tá me ouvindo bem? Agora sim, deu uma travadinha, mas já... ótimo, voltou, né? E, Cíntia, mas quando eu coloco, ele come, ele vai. Depois, né? Isso é só no momento da TV. É só no momento da TV com a refeição. A gente tem que entender que isso é uma construção a longo prazo. Isso está sendo construído aqui para o reflexo ser lá na frente. E o lá na frente é 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos em diante. Então, é tudo construído agora para que a gente saiba disso. Então, os estudos mostram a preferência alimentar a longo prazo das crianças e adolescentes com sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2, grau 3, da quantidade de alimentos das crianças que se alimentam em frente às telas. Isso está bem provado. Sim. Já, né? Acontece até a questão da ansiedade, né? Quando a criança ela é muito exposta a superestímulos, que é o que vem, né, através das telas, dos eletrônicos, essa superestimulação desconecta a criança do seu ritmo natural. Então, a criança fica mais acelerada, fica mais ansiosa, fica mais inquieta. E, no fim, às vezes, existem casos de a criança nem conseguir parar, né, para se alimentar. Claro, cada caso é um caso, cada criança é uma criança, né? É importante a gente observar a individualidade de cada criança. Mas isso acontece também, a criança fica mais ansiosa. E quando a gente está ansioso, né, a gente busca também por alimentos que vá né, deixar a gente, de certa forma, mais tranquilo, digamos assim. Mas não são os alimentos mais saudáveis. Algo daí que é legal mencionar, né, eu falei dessa questão do comer inconsciente, tem a questão de que a criança, quando ela está recebendo muitos estímulos no momento da alimentação, esses estímulos, eles causam estímulos cerebrais, né? E esses estímulos cerebrais competem com o estímulo que a criança deveria estar focando, digamos assim, que é a textura do alimento, o gosto, o paladar, e acontece uma confusão aí, né? O cérebro não consegue entender bem o que está acontecendo. Esses estímulos que deveriam ser a criança, ao invés de prestar atenção no que ela está comendo e mandar a mensagem para o cérebro do que realmente está acontecendo, para que haja, né, a digestão, para que a digestão aconteça de maneira plena, ela fica competindo com a luz, com o som, com as imagens com esses outros estímulos, né, cerebrais. Ficou meio confuso, mas espero que tenha dado para Não, mas exatamente, ficou perfeito. Não, exatamente isso. É justamente uma desconexão de tudo, porque não tem aquela atenção plena, né? Da criança estar prestando atenção, assim como a gente,
né? Quando a gente tá... Um exemplo hoje, coisa que a gente nunca faz é ligar a televisão no horário do almoço. Nunca, mas nunca. Minha mãe tá aqui, minha sobrinha estão aqui. E o meu marido ligou para ver na CNN, que estava dando ao vivo. Eu não sei o que era alguma coisa da vacina. E a gente começou a almoçar. E eu, quando era criança, eu lembro que sempre tinha uma TV e o meu pai sempre assistia TV na hora do almoço. Eu lembro daquele barulhão sempre eu não gostava. E eu lembro que hoje tava a TV ligada e eu tava procurando o controle para desligar aquela televisão, porque eu, adulta, eu não conseguia me concentrar na alimentação, sabe? Na comida. Eu sou muito da questão da textura, o Alonso junto, ele tem 4 anos e meio, de eu mostrar, gente, e a Antonella, minha sobrinha, que anda aqui, olha o barulho da alface. Nossa, aí o Alonso queria ouvir o barulho da alface, que era a alface americana e ela é crocante, tinha cenoura em rodelinhas, cada um vendo qual era o barulho mais alto, para ver qual era o dente mais afiado. E isso tudo, e a televisão lá tava me desconectando do momento, que para mim é muito prazeroso, o momento da refeição. Eu sempre trouxe esse lúdico muito a fundo. E eu precisava desligar aquela televisão, porque não estava me fazendo bem, eu não estava ali. Aí eu respirei assim, ai, que alívio quando eu desliguei, sabe? E isso, imagina para criança, né, que está aprendendo. Sim. O ser humano, né, e as crianças, eles têm a gente, né, nós temos uma capacidade de adaptação muito forte. Isso é muito triste, porque as crianças, elas acabam se acostumando rapidamente a essa superestimulação, a esse barulho externo, e a gente acha que é normal e que tá tudo bem. E aí, foi muito legal, né, essa tua observação, porque é preciso desse olhar atento dos pais, né? Para isso, porque às vezes para a gente não incomoda, mas pensa para uma criança que acabou de nascer, acabou de chegar ao mundo, né? O quanto que isso não pode ser prejudicial. E se a gente não desligar a televisão, a criança vai se acostumar. Sim. Só que daí o que que acontece? Ela vai ficar cada vez mais dependente, né, dessa superestimulação. Bom, para concluir nessa questão também, por que os órgãos de saúde batem tanto nessa questão de não utilizar os eletrônicos também no momento da refeição? Para preservar a interação social, né? Porque esse momento da refeição, e eles se preocupam muito com isso, porque também tem estudos de crianças e jovens que que participam da refeição, que há um diálogo, que há uma interação com seus pais, são menos propensos a se envolverem com drogas, a sofrerem com bullying na escola, justamente porque há o diálogo, há a troca. Então, e também essas crianças, né, que crescem com o hábito, com esse bom hábito de convivência na hora das refeições, têm uma saúde mental melhor. Né? Porque justamente é muito importante isso, né? Esse momento de troca, de convivência. Então, é preciso que a gente tenha em mente isso, né? Do que realmente precisa ser esse momento de alimentação, um momento especial, um momento prazeroso, né? Um momento de convivência com os pais e não algo isolado, não só a função mecânica de alimentar a criança. Agora é a hora da criança comer, né? Mas que seja, sim, um momento bom para todos. E isso envolve, com certeza, um ambiente acolhedor, um ambiente silencioso, né? Sem estímulos e ruídos externos. Então, essa também é uma questão que os órgãos de saúde se preocupam bastante, né? Com essa interação social no momento das refeições. Ótimo. E, Lubi, assim, ó, entrando numa questão assim, meu filho, por exemplo, né? Que pode ser que tenha alguma mãe aqui que esteja nessa situação, meu filho come em frente às telas. Né? Eu não consigo fazer com que eu saia dessa situação e que minha criança, meu filho coma, né, com atenção plena, enfim. Como é que a gente pode fazer essa substituição, essa transição, essa mediação para a criança sair de forma gradativa? Como é que faz de forma gradativa? Como é que funciona isso assim? E já pode ir falando um pouquinho do teu trabalho junto com isso. Adorei aquela foto do morango. Eu sou fascinada por artes, assim, principalmente com alimento. A gente tem um ganho gigante com a criança nessa questão aí. Então, algo primordial, assim, que eu falo para as mães, antes de tudo, as mães que eu atendo, as minhas alunas, eu falo o seguinte: é preciso que a gente pare e reflita o porquê que essa criança está comendo em frente às telas. Porque é possível que exista
uma infinidade de motivos, né? E eu até fiz uma enquetezinha ali nos meus stories hoje para, né, entender um pouco melhor isso, assim. E algumas mães falam que a criança realmente depende daquilo para que ela consiga se alimentar. Ou seja, a mãe está preocupada porque com a quantidade que a criança come ou com os alimentos e nas telas a criança come mais e melhor. Aí nós temos uma situação. Mas existem outras situações de que não é a criança que depende das telas para comer. Às vezes é mais cômodo para os pais, ou seja, os pais dependem das telas para que a criança se alimente mais rápido, né? Às vezes o pai não tem tempo, a rotina é corrida e acaba recorrendo às telas. Então a gente tem, digamos assim, duas situações diferentes e para cada uma delas a gente pode mediar de forma diferente, né? Por exemplo, se é uma questão de organização familiar, porque a criança ela precisa de um tempo para se alimentar, né? Então, se é isso que falta, com certeza é primordial que a família organize a rotina, planeje a rotina, coloque limites quanto ao uso de eletrônicos, né? Organize os momentos. Faça com que esse momento, né, tenha o tempo necessário, então, para a criança se alimentar. Então, exige, digamos assim, um planejamento familiar, né? E, na verdade, para qualquer mudança, né, Cíntia? É necessário que haja um comprometimento dos pais, como é que eu digo sempre, assim, consistência, né? Que os pais decidam, não, é melhor e mais saudável, então, que essa criança não come em frente às telas, a gente precisa mudar alguns hábitos aqui. E resumindo, tudo é hábito, né? Tudo é uma questão de hábito, que a criança está desenvolvendo, hábitos familiares. Então, primeiramente, essa reflexão é necessária, né? O que acontece hoje na minha casa? Se é a criança que depende das telas, com certeza é preciso fazer uma retirada gradativa, né? Um desmame digital, que a gente chama. Por quê? Porque a criança ela já associou o fato de se alimentar com eletrônicos, ou seja, aquilo já faz parte de um ritual para ela. Ela já internalizou que o momento da refeição é o momento em que ela vai receber aquele entretenimento, digamos assim, né? Então, é preciso a gente fazer essa mudança gradativa. E como que a gente faz isso? Substituindo as telas por outras atividades, ou não só atividades, né? Mas substituir esse estímulo eletrônico por outros estímulos saudáveis. E daí, claro que exige mais interação dos pais, exige um planejamento, não é algo fácil de fazer. A Lube e a Cíntia estão lá dizendo que é desligar as telas e fazer uma brincadeira ali com a criança. Não é tão fácil assim, a gente sabe, né? Então, é um processo de retirada. No lugar de, num dia, né, colocar as telas, a gente vai fazer algo diferente com essa criança. Nós vamos fazer com que o momento da refeição seja algo atrativo para essa criança, algo verdadeiramente especial. Então, nós precisamos entender que nós estamos juntos nesse contexto. Precisa ser especial para a gente também. Exato. Precisa que o momento da alimentação seja um ritual, um momento especial para os pais, especial para toda a família, né? O ideal, claro, é se alimentar todos juntos também, porque isso faz bastante diferença, né? A criança, ela está aprendendo vendo o que nós estamos fazendo, né? Então, é diferente de tu simplesmente dar a comida para a criança, né, Cíntia? Provavelmente tu deve orientar assim também, do que você se alimentar junto com a criança, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aquela criança, ela está tendo um reflexo, ela está tendo justamente imitar, imitar, ou por curiosidade ou por imitação. Por exemplo, que a criança come algo novo, por exemplo, né? Pela questão de neofobia alimentar, enfim, que são vários casos. Se a criança não vê o pai, a família se alimentando daquele alimento, ou um alimento parecido, que a família deseja que a criança coma brócolis. Não adianta, né, a gente querer que a criança coma brócolis se alguém está comendo um alimento que não é saudável, por exemplo, o pratinho da criança, a unha da família completamente fora de contexto. Isso eu recebo muita queixa, né? Ele só quer o que está no meu prato. O prato dele, ele está pronto, só quer o que está no meu prato. Aí a gente vai olhar, são questões completamente diferentes. Uma papinha toda misturada, única, junta, de uma única cor, uma única textura. E o
prato do pai e da mãe, um bife, um macarrão, um verde, uma salada, enfim. Ou seja, precisa ver essa conexão. Lubi, um exemplo que eu vou querer dar aqui para ti, me diga se você já fez esse exemplo que deu muito certo e se alguém quiser utilizar. Eu lembro que eu estava fazendo a introdução alimentar do bebezinho e ele tinha 8 meses, estava andando tudo perfeito, assim, e a mãe se queixou, ela disse assim, ai, pena que tu não atende crianças mais velhas, o filho dela tinha 7 anos. E eu disse assim, olha, eu não atendo realmente, né? Eu foquei em crianças menores, assim, mas o que dá muito certo, e eu não tenho dúvida, e essa questão na minha mente está muito ativa sempre, da questão do lúdico, para mim, isso faz muito sentido. E eu disse assim, convida ele agora para no jantar, para fazer um jantar à luz de velas, porque tu tens que atrair a criança para algo que seja confortável, que atraia, tenha uma motivação intrínseca dela para ele ir lá fazer aquele ato lá. Ou seja, eles pegaram a velhinha, colocaram em cima da mesa, ele achou muito legal aquele processo todo, colocaram os pratos e fizeram um jantar à luz de velas, que nunca tinham feito. Claro, né, Lubi? Aquele jantar à luz de velas não vai funcionar uma, duas vezes. Pode ser que na terceira já não funcione mais. Né? Isso a gente vê muito na prática, assim, no atendimento com crianças. E aí precisa ver essa nossa conexão. Que se eu pensar assim, nossa, vou fazer um jantar à luz de velas. A minha empolgação como cuidadora, como mãe, ou como já vai estar, nossa, vai dar certo. Eu já vou com aquilo, vai dar certo, vai ser legal. Eu também estou motivada para aquele ato. Então, como tu bem disseste no início, tem que ser prazeroso para os dois, né? Caso contrário, não tem como fluir, né? Sim. Bem legal essa da luz de velas, eu nem não tinha pensado nessa ainda, da luz de velas. Algumas estratégias, né? Porque como a Cíntia vem falando, como você, né, vem falando, é bem importante isso da constância, né? Porque não vai ser de uma hora para outra assim, hoje então eu vou fazer com que essa refeição seja especial, vamos desligar as telas, vamos utilizar um outro recurso e no outro dia, né, a criança já não vai estar mais dependendo. Não. Então, é um dia após o outro. Numa refeição, a gente inventa algo, e eu vou trazer algumas sugestões daqui a pouquinho, do que a gente pode fazer, né? Na outra, uma outra coisa, numa outra, né, traz uma outra ideia, e assim por diante. A gente vai desvinculando a criança do uso de eletrônicos. Mas é bem importante deixar claro aqui de que se a criança ela está dependente, ou melhor, viciada mesmo, tá? Porque os eletrônicos, eles causam vício. Eles liberam dopamina, né, que é o hormônio do prazer, e aciona o sistema de recompensa, ou seja, aquilo é muito prazeroso e eu quero mais. Né? O que eu faço para ter mais daquilo, né? Então, se a criança já está dependente, não adianta querer desligar só na hora das telas, né? Então, é preciso equilibrar o uso de telas durante toda a rotina dessa criança, para que ela volte, né, reencontre o seu próprio ritmo natural e consiga, né, então, perceber o que está acontecendo ao seu redor, estabelecer uma relação com aquele alimento, né, e se alimentar de forma melhor, mais saudável, mais consciente. Então, é realmente um processo. E das dicas, né, das orientações, algumas coisas que funcionam bastante, tá? Trocar as telas por música, colocar a música ao invés das telas. Claro que nós sabemos que o momento da refeição, ele deve ser um momento, né, silencioso, um momento mais calmo, um momento de concentração, de atenção. Porém, o Daniel Becker, né, o pediatra, ele fala bastante disso na questão da alimentação, que é o seguinte: se a criança está comendo pela distração, nós vamos substituir a distração pela diversão. Ou seja, a gente vai trocar a distração pela diversão. Não quer dizer que a gente vai fazer da hora da refeição uma super festa com música, isso e aquilo. Não. Quer dizer que a gente vai fazer do momento da refeição um momento atrativo e lúdico, né? Como a Cíntia bem colocou. Então, isso é trocar a distração por diversão. Ou seja, a gente pode colocar uma música para essa criança, uma música que ela goste, e deixar a música tocando, né? Para fazer essa transição. É uma alternativa.
Outra alternativa legal é chamar convidados especiais para a hora da refeição. Por exemplo, agora chamar amiguinhos nesse momento é inviável, mas os convidados especiais são os próprios brinquedos, algum bichinho de pelúcia favorito da criança, algum brinquedo que ele goste. Vamos receber então esse convidado? Vamos mostrar para esse convidado o que a gente tem no pratinho hoje? O que esse convidado mais vai gostar de comer? E trazer, né, essa questão de receber ali uma visita, digamos assim, né, naquele momento, e trazer uma brincadeira lúdica, mas sempre voltando para o alimento. Quando a gente pensa, né, é possível brincar na hora da refeição, é legal brincar na hora da refeição ou não? O que eu penso assim, em relação a isso? Quando a brincadeira chama a atenção da criança para o alimento, é positivo, porque a gente está voltando a atenção da criança para o alimento, né? Quando a gente está brincando muito com a criança e tirando o foco da alimentação, talvez não seja tão positivo, Sim. Porque acaba, né, tendo o mesmo efeito de desconcentração, digamos assim, né, do que ela está comendo. Uma outra estratégia muito legal é fazer o mindful eating, né, o comer com presença, trazer exercícios de mindfulness, atividade de mindfulness para o momento da alimentação, né, que são atividades de atenção plena. Ou seja, mas é claro que a família toda tem que participar. É bem legal fazer isso. Como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai voltar o olhar da criança, a atenção da criança e o despertar dos sentidos, né, da criança para aquele alimento, para o que está acontecendo ali diante dela. Então, a gente vai fazer com que a criança perceba o gosto, a textura, o sabor, né, como eu já falei, o cheiro daquele alimento que está ali. Só que é claro que a gente tem que trazer um quê de ludicidade, um quê, né, de diversão nesse momento. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos brincar que todos nós, naquele momento, somos cientistas. Eu não sei se você já fez isso, Cíntia, mas é muito legal dar uma lupa para a criança examinar o alimento. Eu achei fantástica quando eu conheci essa ideia, porque as crianças, elas adoram, né, investigar. Então, vamos brincar que nós somos cientistas, então vamos investigar o que tem aqui nesse prato. Quais são as cores, qual é o cheiro, né? E brincar ali com a criança que aquilo é uma investigação. O mesmo pode ser feito, daí claro que é para crianças maiorzinhas, né? Para crianças menores, a gente vai facilitar isso, deixando a criança experimentar verdadeiramente. Permitindo que ela pegue com a mão, que ela sinta o gosto, ou fazendo arte, né, com aquele alimento, fazendo arte com os alimentos, utilizando tintas naturais, tintinha com beterraba, pintar com as frutas, né, com o morango. Com crianças menores é legal fazer esse tipo de experiência para fortalecer, né, a relação da criança com o alimento. Mas para crianças maiores é muito bacana essas atividades. Por exemplo, hoje nós vamos brincar que nós viemos de outro planeta, nós somos alienígenas. Então, nós vamos brincar todos, né? A mãe, o pai, daí entra todo mundo na brincadeira. Porque isso é que vai fazer com que a criança ache divertido realmente fazer aquilo, né? E que faça sentido. Então, a gente vai estar, além de tudo, fortalecendo o vínculo com a criança, né? A gente vai estar fortalecendo esses laços afetivos, né? A memória afetiva com a criança. Então, nós viemos de outro planeta e nós vamos brincar que a gente está conhecendo aquele alimento pela primeira vez. O que mais me chama atenção aqui nesse prato? Vamos olhar esse alimento aqui como se fosse a primeira vez? Eu acho que eu vou preferir experimentar isso aqui primeiro, né? Um pouquinho de feijão, de carne ou qualquer outra coisa. E sentir o gosto. Olha, isso aqui é muito bom, eu gostei desse. E esse aqui, como que é? E ir brincando com a criança, assim, eu acho muito legal também. Uma outra maneira de deixar o momento da refeição mais divertido é linkar com os interesses da criança, né? Se a criança ela gosta de um personagem, se a criança gosta de algum animal, né? Se ela está interessada em algo, a gente aproveita o interesse da criança para trazer ela para aquele momento da alimentação. Se eu fosse um coelho, qual desses alimentos eu comeria primeiro? Qual desses alimentos eu iria gostar mais? E daí trazer, né, fazer esse link de algo que a criança goste com o alimento. E daí a criança vai parar e vai perceber.
peraí, se eu fosse um coelhinho, eu vou perceber aqui quais alimentos que eu tenho aqui no meu prato que o coelhinho mais gosta. Enfim, né? Fazer essa ligação com algo lúdico, algo que faça sentido para a criança, né? Uhum, muito bacana. Eu lembro que eu fazia muito e hoje em dia é a rotina aqui em casa, mas é uma coisa que eu nunca paro de fazer com o Alonso mesmo. É isso, eu não parei nunca, independente de fases ou né, não estar acontecendo nada. Porque eu acredito muito, Lubi, nisso, assim, a gente não pode deixar acontecer, chegar o momento para começar a trabalhar. A trabalhar com a prevenção de tudo isso, eu acho que é uma questão chave, assim, de a gente não deixar acontecer para eu começar a agir. Ou seja, brincar também uma ideia, por exemplo, Incrível Hulk, uma panqueca de espinafre, uma panqueca cor-de-rosa, uma panqueca de beterraba das princesas para os meninos, Incrível Hulk, verde, espinafre ou couve. E uma coisa bacana é falar para a criança que aquela cor da panqueca é daquele alimento, daquele legume, daquela folha. Falar sim, né? Não ter esse medo de esconder, não, vou deixar verde, mas não fala o que é. Não, tem que falar justamente para mostrar e apresentar. Ah, mas o meu filho não vai querer, mesmo ele sabendo que é verde, que é de espinafre, que é de couve, ele não vai querer. Isso é o que eu falo para as mães quando a gente começa o processo de aproximação de crianças com 2 anos e 4, 2 anos e 5, até 3 anos. É o momento em que o comer, de fato, ele pode estar lá na frente, pode estar um mês, né, longe da criança colocar o alimento na boca e engolir, que é a última etapa na escalada do comer. Né, que são 5, assim, que eu trabalho. Ou seja, a criança estar sendo aproximada, sendo falado o nome daquele alimento e tu apresentar uma panqueca verde, por exemplo, que é super gostosa, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar trazendo conforto, a aproximação. Por mais que a criança pegue o alimento e dê para a mãe, por exemplo, o alimento, ela está tirando a atenção de alguém dizer para ela, come, prova, coisas que eu digo para nunca falarem para a criança. Eles já devem estar de saco cheio, come, prova, tu nem provou ainda, está dizendo que é ruim, está dizendo que é eca, e você nem colocou na boca para saber se é ruim. Isso a gente não fala, isso é uma das coisas assim que só vai distanciar ainda mais a criança do momento da refeição. E a gente precisa fazer ao contrário, a gente precisa fazer tudo isso que você está falando, que a gente está interagindo, é atrair para a curiosidade, para a motivação, para dizer que é legal, atrair personagens que a criança gosta para que ela esteja presente no mesmo momento. Tem crianças que a questão, né, de fobia, sim, muitas vezes com o próprio alimento, é algo em que algumas não querem tolerar o alimento nem perto dentro do prato. A gente pode fazer um pratinho de experimentação deixando no meio da mesa para aproximar de uma forma um pouco distante, para gradualmente a criança ir se familiarizando com o processo. Muito bom, muito legal. Eu acho que, e também dentro dessa questão de aproximar a criança, né? Tem a ideia muito, muito legal, que eu acho muito válida, é de fazer experimentações também com os alimentos, né? Como, por exemplo, fazer arte, né? Como que a arte entra nesse contexto, assim? Na verdade, qual é a minha grande bandeira, né? Que eu defendo? Eu até estou fazendo um movimento de menos telas e mais criatividade. Se a gente está querendo retirar as telas, e as telas, é bem importante eu mencionar isso aqui, de que eu falei, né, do uso excessivo, do uso problemático ou do uso precoce. Só que as telas, elas se tornam ainda mais prejudiciais quando a criança ou quando o bebê deixa de fazer outras atividades saudáveis para o seu desenvolvimento. Ou seja, a criança está nas telas e não está realizando outras atividades que nutram a sua criatividade, a sua imaginação, que trabalham a coordenação motora, a sensibilidade, a percepção. Então, é um conjunto de coisas, né, que a gente precisa fazer. A gente precisa diminuir as telas, organizar a rotina dessa criança, chamar essa criança para participar com a gente do preparo dos alimentos, né, que a gente não mencionou, mas é muito importante. Fazer uma receita junto com a criança, manter ela presente na hora
que o alimento está sendo preparado, para que não chegue, né, o alimento ali pronto para a criança e a criança, ainda mais se a criança estiver nas telas, né? Porque isso é uma queixa muito forte das mães. Eu desligo a televisão e o meu filho não quer comer. E nem vai mesmo, porque ele tá ali recebendo altos estímulos, que está sendo muito legal, porque ficar ali assistindo, né? É muito legal, é muito cômodo para a criança. Ela recebe entretenimento de forma passiva, ou seja, ela não precisa fazer nada para receber o entretenimento. Ela não precisa nem imaginar, porque já chega tudo mastigadinho para a criança. Então, ela fica cada vez mais acomodada, ela não vai querer fazer outra coisa, né? E ainda mais comer algo que para ela não faz muito sentido. Ela não sabe de onde veio, ela não sabe como foi preparado. Então, trazer a criança, né, para o preparo, mostrar desde que o alimento chega na nossa casa, ou então até quando a gente vai em busca do alimento, né? Comprar o alimento, levar a criança e mostrar. Uma atividade legal de fazer com as crianças é pedir para elas imaginarem o percurso que aquele alimento fez para chegar até a minha mesa. Quem será que plantou esse alimento? Né? A gente tem um hábito aqui em casa de, antes de fazer as refeições, fazer um agradecimento, né? Agradecer aquele alimento que está ali. E eu sempre falo isso, gratidão para as mãos que plantaram esse alimento, que colheram esse alimento, que transportaram esse alimento até chegar aqui, né? Faz com que a criança vá tendo uma dimensão de que o alimento não é só aquilo, né, que está ali, mas sim algo muito maior, né? Tem um tanto de coisas envolvidas aí no alimento. E dentro desse contexto também, o que a gente precisa inserir na rotina das crianças? Atividades saudáveis. E daí entra a arte, né? Que eu costumo dizer que a arte é o antídoto para tudo que os eletrônicos fazem de mal com as crianças, né? Porque a arte, ela desperta essa sensibilidade, essa percepção, esse olhar atento. Porque quando a criança ela fica muito tempo em frente às telas, ela perde essa capacidade de se atentar aos detalhes, porque ela recebe aqueles estímulos que são iguais, né? Porque vem através da tela, ela perde essa capacidade de acomodação visual, então muita coisa começa a passar despercebido pela criança. E quando a criança ela já tem bem estabelecido na rotina dela outras atividades manuais, atividades que façam com que essa criança saia da zona de conforto, né? Essa criança já está mais preparada para todas as experiências que vai acontecer com ela, né? É uma criança mais desperta, é uma criança que se concentra melhor, porque atividades artísticas e manuais trabalham isso na criança, a capacidade de concentração, de atenção, a determinação, a persistência, né? Então, é muito interessante a gente falar disso, de preparar a criança para que ela consiga realmente se tranquilizar, se concentrar, perceber as coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? E é bem importante falar disso. Daí entra as atividades artísticas, que é o meu trabalho, né? Fazer arte, tem até algumas pessoas que falam que é preferível, por exemplo, a criança fazer um desenho na hora que ela está comendo do que ficar em frente às telas. Se a gente examinar, dependendo, né, do nível aí que essa criança tiver realmente dependente, seria melhor, né? Sim. Só que daí eu fico pensando assim, nas atividades que a gente pode trazer relacionadas ao alimento, né? Vamos fazer um desenho, então, do que tem no meu prato, né? O que tem aqui no meu prato? O que eu posso desenhar aqui? Ou então, fazer atividades de recorte e colagem relacionando com os alimentos. Pegar um prato, esses pratinhos de papelão, recortar vários alimentos e pedir para a criança escolher e montar o seu prato. Aí a gente começa também a descobrir as preferências, né, da criança. Experimentação sensorial com tintas naturais. E aí são experiências incríveis para proporcionar às crianças. Tinta de beterraba, que é facílimo de fazer. Você pega uma beterraba e bate no liquidificador a beterraba e deixa numa textura ali de tinta. Mais ou menos a textura da tinta guache, né? E dá para a criança, para o bebê experimentar, pintar, sentir o cheiro, aroma, textura. Carimbo também, né? O próprio carimbo de beterraba ou carimbo com carambola, com pimentão. Fazer uma atividade lúdica assim com a criança justamente para fortalecer, né?
essa relação da criança com o alimento. O moranguinho, né, Cíntia, que foi a atividade que tu viu lá na minha página, sabe aqueles moranguinhos? Às vezes a gente compra uma bandeja de morango e aquele morango já vem um pouquinho passadinho do ponto. Algumas pessoas preferem não comer aquele moranguinho. Não joguem fora esse moranguinho. Peguem uma cartolina, um papel branco ou então um tecido que seja poroso, assim, branco, e dá aquele moranguinho para a criança desenhar, pintar e riscar com aquele morango. O morango ele vai soltar a tinta e vai fazer uma pintura bem legal. E é uma experiência muito sensorial, porque o morango ele começa a soltar o cheirinho. E, gente, é uma delícia fazer pintura com morango, uma delícia, porque tem aquele cheirinho. E dá vontade de comer. Eu achei ótimo essa quando eu via na tua página. Meninas, mães, pessoas que estão aqui na live, entrem lá na página da Lubi depois. É muito bacana o desenho com morango. E para complementar isso que você disse, eu sempre informo as mães. As nossas mãos, por exemplo, principalmente da criança que está construindo essa aproximação toda, os sensores da região da mão, de toda a palma da mão, ela é muito parecida com a região orofacial, os sensores de conexão e intraoral também. Por exemplo, se eu tenho, deixa eu ver se eu tenho a minha batata fake aqui, tá aqui. Por exemplo, se tem algo que está fritando lá, vamos supor uma batata frita, né? Nada muito saudável, mas para a gente entender essa forma lúdica, tá? Que eu quero dizer para vocês. Se tem batata frita, nossa, que cheiro bom, cheiro de batata frita. Nossa, será? Bom, e se vem alguém e diz para mim assim, para mim, Cíntia, adulta, tá? Cíntia, olha só, alguém vem com uma espátula segurando e diz, Cíntia, pega essa batata, acabou de sair, tava no óleo fritando. Eu, Cíntia, não vou pegar a batata e levar na boca, porque eu já tive alguma experiência sensorial, manual, intraoral, em que eu me queimei alguma vez. Eu sei o quanto essa batata deve estar quente dentro, ou seja, esses sensores vão dizer, se eu pego um alimento e toco, eu vou dizer, nossa, realmente esse alimento ainda não está preparado. Ai, nossa, esse pastel está muito quente, estava fritando, largo de cara. Eu vou esperar esfriar, né, para comer esse alimento, enfim. No momento em que a gente tem essas conexões, né, de sensores, no momento em que a criança está pegando o morango e riscando, rabiscando, que nem a Lubi falou, naquele papel, naquela cartolina, fazendo o desenho que for, seja uma estrela, seja um rabisco lindo, porque para mim tudo que criança faz é muito lindo, a gente já está fazendo essa conexão. No momento que a criança pega um bebezinho de 6 meses, que pegou um alimento e esmagou, por exemplo, soltou o líquido, por exemplo, a gente já está numa etapa 2 para a terceira da introdução alimentar. Que são da 1, que a criança não aceita a cadeira de alimentação, não aceita estar no local, até a 5, que é o bebê estar comendo de fato. Então, a criança que já pega um alimento, ela já está da 2ª para a 3ª etapa da introdução alimentar. Isso é importantíssimo do ponto de vista sensorial. Então, a criança pegar e brincar, como tu bem disseste, solta aquele aroma, o cheirinho, a criança já está experienciando, nossa, muita coisa nesse momento aí. Muito legal. Muito bacana. Incrível, Na né? verdade, a criança, ela aprende, né, através dos sentidos. E o paladar, isso é bem legal, porque tanto nesse sistema sensorial periférico, né, que envolve todos os sentidos, ela tá fazendo conexões neurais, né? E com o paladar, quando a criança experimenta com a boca, porque quando a criança é pequena, ela conhece o mundo através da boca, né? Ela leva muitas coisas à boca. Sim. Está acontecendo aí muitas conexões cerebrais, né? Ela está se desenvolvendo muito. Então, é bem importante a gente priorizar isso, né? As atividades com tintas naturais... Desculpa. As atividades com tintas naturais, que eu vi que perguntaram, a partir de que idade podemos começar a fazer? Não sei se é isso, se é as tintas naturais ou não, essas atividades. Mas a gente pode... Eu costumo orientar as mães assim. Porque tem muito forte essa questão, né, de atividades sensoriais no primeiro ano de vida, para estimular o bebê, quanto mais estimulado esse bebê for, melhor vai ser. Eu faço algumas ressalvas nesse sentido. Eu acho que de 0 a 6 meses, eu priorizo muito aqueles estímulos mais naturais.
o cuidado com a mãe, o diálogo, a canção, a massagem, né, a Chantala, as experiências naturais, estar na natureza, pisar na grama. E a partir dos 6 meses, a gente já pode começar a introduzir, digamos assim, até antes um pouco, né? Com 6 meses, o bebê pode começar a introdução alimentar, né? Sim, Complementar, que sim. eles falam. Uhum. Vocês falam. Mas, antes disso, né? Com 5, 6 meses, já dá para fazer alguma experimentação sensorial com a criança. E daí, claro, sempre que eu falo para as mães, fazer com tintas naturais sempre vai ser a primeira tinta a se oferecer para o bebê, porque por exemplo, a partir dos 6 meses, né? Se o bebê levar a boca, mesmo que não for para comer, ele vai levar para Sim. experimentar, porque é assim que ele conhece as coisas, não vai ter nenhum risco, porque vai ser, né, uma moranguinha, aquela moranga bem amarelinha, que também se bate no liquidificador, é uma tinta muito legal de dar para as crianças. E daí a gente vai cuidar bem com o ambiente, né? Deixar higienizado. E já dá para deixar a criança Uhum. experimentar, pegar, lambuzar, né? E Uhum. fazer aquela experimentação sensorial com 6, 7, 8 meses. Com as frutinhas, tem uma fruta muito legal de fazer carimbo e pintura, que é a pitaia, aquela pitaia Uhum. roxa quando os bebês já são maiorzinhos, né? Também pinta, que é uma maravilha, aquela pitaia, é bem legal. A mora vermelha, né? Então dá para a mora roxa, a morinha roxa, né? Que pinta bastante também. Dá Isso. para já colocar à disposição das crianças para elas criarem e ir construindo, né, essa relação, como a Cíntia estava explicando ali, que é bem importante. É muito bacana, é muito legal. Essa questão, nossa, as crianças, a conexão, o interesse da criança, nossa, é outra criança. A gente vê uma criança que está presente, né, no momento, assim, a criança está dentro do momento. Ao contrário, se a gente tem uma criança muito passiva, somente recebendo, não conhecendo o alimento de fato, a gente tem uma questão de uma criança que, né, a longo prazo vai ser um pouco mais, entre aspas, prejudicada no sentido de construção. Porque agora, respondendo a Renatinha, que perguntou, que eu acho bem importante falar sobre isso, em relação à recomendação da introdução alimentar apenas com frutas ou frutas e papinhas, né? E tentando te responder, Renatinha, em relação a isso, a gente precisa sempre priorizar Eu gosto muito, né? Tanto que no método MBS de Mamães e Bebês Satisfeitos que eu criei, que é uma introdução alimentar, né? Um curso de introdução alimentar que vai até os 2 anos, que é o período, né, que a gente tem o maior processo de formação de paladar, de conhecimento, onde a gente tem um grande avanço, né, de variedade da criança quanto à variedade alimentar. Quanto mais a gente expor, não é que a criança tenha que comer tudo que a gente oferecer, não é nesse sentido. Mas essa exposição gradual, Renatinha, eu acho que ela funciona mais na prática. Por exemplo, iniciar uma primeira semana com as frutas e ir gradualmente oferecendo alimentos e composições e texturas diferentes. A gente não precisa, como antigamente se fazia, oferecer 3 dias uma fruta, depois 3 dias outra fruta. Isso, né, atualmente não é uma recomendação feita. Casos, né, com exceções, obviamente, de bebês alérgicos, né, previamente diagnosticados. Aí é outra questão que a gente tem que trabalhar, sim, com alimentos potencialmente alergênicos mais para frente e priorizar os com menor potencial de alergia. Mas a gente consegue fazer essa exposição gradual e eu não gosto de iniciar com todos os grupos alimentares junto com as frutas, é muita informação para a criança. Todas as minhas alunas, eu vou te dizer assim, que quase que sem exceção, me disseram: Cíntia, eu fiz inicialmente assim e deu certo. É o que funciona. Eu comecei no início sem saber. Eu comecei a fazer, que foram minhas alunas depois do 9º, 10º mês do bebê. Eu comecei com frutinha, com almoço, fruta da tarde junto. Meu bebê começou a recuar, ele chorava, eu não sabia por quê. Eu disse para ela: olha, muitas vezes é muita informação. A gente tem que dosar esse equilíbrio para ir, né, apresentando de forma mais gradual esse momento. Então, eu prefiro iniciar de forma gradual, né, a introdução das refeições para a criança conectar mais e a gente dá esse tempo para ela.
né? Eu acredito muito, eu levanto muito essa bandeira, como tu disseste antes, da questão de deixar a criança aproveitar ao máximo aquele momento até ela estar confortável naquele momento. Se temos uma criança que está querendo se atirar para trás, fechando a boquinha, empurrando a mãozinha, fazendo um movimento de para-brisa, que quer sair da cadeira de alimentação ou mesmo da cadeirinha baixinha, seja, né, se a criança é um pouco mais velha, a gente tem que respeitar e dizer, tá satisfeito? Vamos encerrar a refeição, vamos sair da cadeira e segue o dia. Para a gente não ter uma criança que queira tornar esse momento desagradável, né? E associar com algo negativo. Tem muitas crianças que a gente que associa com algo negativo, de ter que dar só mais 2 colheres, 3 colherinhas, 4 colherinhas. A gente não deve contar colheres, né? De forma nenhuma. E a gente precisa fazer uma dessensibilização para a cadeira, para o lugar, para o horário da refeição, para a criança voltar a aceitar a refeição novamente. Então, isso não é brincadeira, assim, a gente precisa levar muito a sério essa questão, porque a gente sempre tem que se colocar no lugar, né, Lubi? No sentido de, eu estou sentada, vem alguém e me coloca o cinto, e vem algo que eu não conheço, que eu não sei o que é, e eu tenho que abrir a boca? Como assim? Dentro da minha boca, é algo invasivo, extremamente invasivo, né? A alimentação, de fato. Tanto que tem alguns bebês que eu comento com as mães. Vai oferecer uma colher? Problema zero na colher, se a colher for oferecida de forma correta. Por exemplo, se eu oferecer assim, e se eu fizer isso aqui ainda, levantar a colher para entrar ainda mais alimento, a criança muitas vezes não tem a oportunidade de olhar o que vai vir. Eu digo para as mães, oferece um pouco mais de ladinho, dá a oportunidade para o bebê enxergar o que vai comer. Traz o alimento na frente, deixa amassar na frente. Às vezes, eu tenho um vídeo muito lindo do bebê de consultoria, que ele olha, eu sempre peço os vídeos, né, para analisar, avaliar, acertar, corrigir. E aí vem o bebê e ele faz assim. E aí eu printei a foto assim, não, só um pouquinho, o que tem aqui, né? Aí ele olhou, fez isso aqui com o dedinho e foi ao encontro. Ou seja, ok, tá bom para mim isso aqui. Então muito é algo isso. Que a gente tem que se colocar no lugar da criança, né? E olha só o quanta coisa rica e preciosa para construir esse hábito de se alimentar, né? Essa relação com o alimento que, se o bebê está em frente às telas ou a criança está em frente às telas, está perdendo. Exato. Né? Porque ele está deixando de construir, e como a gente falou lá no início da live, né? É um processo, né? É um processo de aprendizado. Não é um momento só, não, é só um momento agora que meu filho está comendo em frente às telas porque ele precisa comer, porque se ele não está em frente às telas, ele não vai se alimentar. É nesse momento que ele está construindo o hábito para toda a sua vida, né? Essa primeira infância, na verdade, ela é a fase mais importante da vida de um ser humano. Porque é nesse momento que a criança está construindo a sua base, o seu alicerce que vai construir, digamos assim, né, o que ela será, o que ela, no decorrer da vida, o que nós somos hoje, né, começou lá na infância. Então, é muito importante essa consciência, e eu aproveito para dizer, assim, para quem está aqui ainda, que é primordial que a gente busque, a todo momento nós estamos fazendo escolhas, a todo momento, né, se tem algo para corrigir, para acertar aí na sua casa, fazer essa reflexão, peraí, o que está acontecendo? O que está acontecendo que o meu bebê só está comendo em frente às telas? O que eu posso melhorar? O que de melhor eu posso fazer pelos meus filhos? Não é fácil, né? A gente sabe que é um momento delicado, é difícil, cada família vive numa realidade diferente, mas é possível sim. É possível mediar, é possível utilizar os eletrônicos com equilíbrio, é possível fazer essa transição, fazer com que o momento da alimentação seja mais prazeroso. E também me coloco à disposição para que, se alguém precisar estiver precisando, né, fazer essa transição, equilibrar o uso de telas, o uso de equilíbrio, utilizar, né, com equilíbrio, podem me procurar ali no meu Instagram, que eu fico à disposição também. Ótimo, Lubi. Me fala um pouquinho, tu tem um curso sobre isso? Sim, eu tenho um curso que se chama Criança Mais Criativa, e nesse curso eu ensino exatamente tem um módulo só para falar sobre os eletrônicos, muito material complementar, plano de uso de eletrônico, manual de uso de eletrônico,
o que que a gente precisa saber bem direitinho, como utilizar em todas as etapas da vida da criança, né? E também como introduzir atividades saudáveis na rotina dos Isso é nossos muito filhos. legal. Porque não é só Excelente. desligar as telas, né? A gente precisa também saber o que fazer com as nossas crianças. Então, esse curso eu ensino, eu falo muito de criatividade, né? O nome já diz, criança mais criativa. E eu ensino as mães como introduzir a arte, atividades artísticas, atividades manuais, através do meu método também, que é o método Arte com a Lube. Para que a criança tenha interesse nessas atividades, para que a criança se concentre nessas atividades, porque Legal. muitas mães tentam realizar atividades com os filhos, mas não tem sucesso. Ah, Sim. Lúbio, meu filho não se concentra, ele não quer fazer isso, ele não para. Então, lá dentro desse curso, eu trago todas as orientações, todo o passo a passo, o método, muitas ideias de atividades para as mães fazerem. Ótimo. E é isso, assim, tem auxiliado algumas mães que têm feito essa transição, né, das telas por outras atividades e tem dado muito certo, muito Que legal. legal. Convido vocês a conhecerem. Que legal, gente. Entrem lá no perfil da Lube para ver. Deve estar o link, né, da tua bio, deve estar, para Sim, conhecer o ali na curso e bio tem um mais. link. Uhum. Que legal, ótimo. Isso é uma das questões, assim, que a gente precisa saber, uma das questões que eu intrinsecamente tenho certeza disso, a gente passou por esse momento, né, da pandemia. A gente teve que se reinventar, né, todo mundo com trabalho. O meu trabalho sempre foi home office, sempre foi. Então, para mim, foi algo que eu não transitei do físico para o online. O meu marido fez a transição do físico para o online. Ou seja, todo mundo teve que se reinventar. Ou seja, a gente tem que ter essa carta na manga sempre, essa questão de criatividade, de saber o que eu posso fazer aqui, o que eu posso fazer ali. Por exemplo, em cima da minha mesa da sala, que eu tenho uma mesa redonda grande de vidro, eu tenho uma caixa que eu tenho vários papéis de papelão, tesourinha, para o Alonso brincar, para ele colar, para ele recortar, para ele com tinta, com isso. Então é uma das questões assim ó, que eu sinto e vejo o quanto conecta, né? Ele com ele mesmo na criação. Ele diz: olha aqui, eu fiz um sapo, eu fiz isso com própria massinha muitas vezes. Eu desenhei um olho, uma boca, e aí vai indo no processo de criação. E eu, particularmente, me dá um grande alívio, assim, quando eu vejo que está conectado com questões manuais, com criatividade, com o próprio alimento, que eu chamo ele para cozinha, né? Dentro do meu livro, inclusive, deixa eu te mostrar aqui a primeira parte. Na cozinha, ele está com 4 aninhos, né? Agora ele tá assim. Mas deixa eu te mostrar dentro aqui, ele na cozinha. Então, desde muito pequenininho, fazendo as receitas comigo, né? Então, isso Muito que tu legal. falaste de fazer, trazer a criança para a cozinha, o Alonso sempre conheceu o alimento lá da onde, por exemplo, pão de beterraba, o pão de cenoura, que tem um livro que é maravilhoso. Ele sempre fez comigo o pão. Então, ele sabe que aquele pão ali tem. Tanto que ele diz: mãe, tem os ingredientes para fazer, tem farinha, tem isso, tem fermento. Ele sabe todos os ingredientes. Da onde, isso que você falou que eu achei importantíssimo, da onde que foi construído, da onde que veio. Adorei essa tua ideia da gratidão do alimento, para agradecer da onde veio o alimento. Isso amplia, né? A percepção da criança de saber que isso aqui não vem pronto do mercado, né? Que foi Sim. feito, eu acho isso assim fundamental para a criação de tudo, mas particularmente na nutrição infantil, para bons hábitos alimentares, para a criação de bons hábitos alimentares, eu acho assim, ó, sensacional. E eu falo isso, gente, com muita convicção. Esse trabalho da Lube é importantíssimo. Nossa, estou apaixonada. Parabéns pelo trabalho, Lube. E te dizer que isso está relacionado diretamente com uma criança que come variedade, que come tudo, né? Que come, que conhece os alimentos de fato. Porque é nessas brincadeiras que as conexões prazerosas de percepções, por exemplo, o cheiro da casa da sopa da vovó, o cheiro lá da casa da minha avó, eu senti um cheiro de pão que era igual o cheiro da casa da minha avó. Então, são coisas que a gente grava para a vida inteira.
E a gente sabendo de tudo isso é algo que isso a gente não esquece nunca mais, isso fica para a vida, assim. Então, sem dúvida nenhuma, essa importância é muito bacana. O nome do livro, a Aline perguntou, eu vi Isso, que a eu Aline ia falou dizer o nome que a do teu Aline, a livro. Aline é babá, ela falou, eu achei fantástico, Aline, parabéns, nossa, o trabalho de vocês, eu acho incrível, ela falou que estava amando muito o, a live, porque ela é babá e adorando as tuas ideias. O nome do livro é esse aqui, tá lá no link da minha bio, se quiseres. É Receitas para Mamães e Bebês Satisfeitos, que é o nome do meu Uhum. método, né? O meu método é método MBS, que é Mamães e Bebês Satisfeitos, e o nome do livro também. Uhum. E aproveito, gente, Muito falando legal. também que a gente vai ter, que a Luby falou do curso dela aqui, que eu amei, e a gente pode até ver a Luby para fazer uma participação dentro do meu, né? Podia fazer uma questão assim, a gente pode Podemos? conversar. Eu acho fantástico, eu dentro do teu, tu dentro Uhum. do meu, eu acho muito bacana porque tem muita conexão, né? Ajuda a conectar. E para quem quiser, a gente vai ter uma jornada do Bebê que Come de Tudo. Começa semana que vem. É uma jornada completamente gratuita e online. Se alguém quiser se inscrever, seja muito bem-vindo. Para bebês até 2 anos. E é muito bacana. Quer falar Muito mais legal. Eu já alguma coisa, encaminhei o Lubi? Fica link bem à vontade. Pode falar o que tu Já quiseres aí. encaminhei o link para minha prima também, que ela tá com um nenenzinho de 1 ano para ela participar. Ai, ótimo, Muito bacana. Eu tô bacana. adorando também te acompanhar, Cíntia, Ai, ali nas redes. obrigada, Acho muito obrigada, que legal. E bom. falaram que a melhor Nutri. Sou a favor disso aí também. Melhor Nutri. A Marília, boa Adorei. noite. Algumas alunas, minha Lê, minha aluna. Ai, coisa boa. Foi um prazer falar contigo, Lubi. Eu acho que a gente pode encerrar. Eu tenho medo que o Instagram feche, porque ele tá deixando ir além de 1 hora, mas fica um pouco de receio que ele feche, que a gente tá com 1h15 de live. Um prazer, Lubi, falar contigo. Adorei, adorei. Vamos trocar figurinhas aí. Vamos. Eu também adorei. Foi muito legal, foi muito bom. Me senti muito bem aqui com Que vocês. bom, que bom. Gratidão. Marília vai ficar salva a live. Veja, Marília, a live tá sensacional. Várias dicas aí. Tá bom, pessoal? Um grande beijo em vocês. Tudo de bom. Amamos a presença de vocês aqui. Um beijo, então. Beijo, Lubi. Beijo. Até mais. Tchau, pessoal. Beijo, pessoal. Boa noite. Tchau.